Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Nós iremos realizar mais uma oração orando pelo Brasil. Vai ser domingo agora, neste domingo, nós teremos a decisão final, certo? Por isso que eu estou clamando, proclamando ao povo brasileiro, independente da sua religião, para que nós venhamos clamar a Deus. Inclusive amanhã eu vou trazer uma mensagem que vai ser Romanos capítulo 13. E eu gostaria que você enviasse essa mensagem para todo mundo da sua casa, da sua família, porque é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Amanhã eu vou trazer essa mensagem. Hoje eu vou falar sobre o capitalismo, porque ontem nós falamos sobre o comunismo. Então eu estou aqui dentro desse site, como é o nome dele? A História do Mundo. Eu gosto desse site aqui, ó, historiadomundo.com.br. E eu vou estar lendo aqui sobre o capitalismo para todos vocês, para poder vocês entenderem. Ontem nós falamos sobre o comunismo, o mundo comunista. Você sabe de que são antagônicos, né? São antagônicos. Comunismo, capitalismo. Então é bom você entender sobre essas coisas, porque essas ideologias a premissa dela é a parte econômica. É como lidar com o dinheiro, é como lidar com os bens da nação, os bens privados, os bens estatais. É a partir daí. E isso começa a partir da primeira revolução, que foi a Revolução Industrial. Tudo começa aí. Aí é a origem, vem do feudalismo. Que o feudalismo são aquelas pessoas que trabalham no campo. São as pessoas que trabalhavam no campo, na roça. Então, eles usavam suas mercadorias para trocar. Aquilo que ele plantava, que tinha com abundância, ele trocava por aquilo que ele não tinha. Essa era a moeda de troca, nessa época do feudalismo. Mas quando vem o capitalismo, que é quando os homens largam o campo para vir para a indústria, isso não foi de um dia para o outro, mas foi à medida em que a indústria ela foi, se estendendo pela terra. Porque tudo começa com o motor, primeiro motor, que foi um motor a ar, certo? Foi a ar. Então esse primeiro motor movido a ar foi a ar. Então ali começa a partir do motor, que foi criado, que inventaram o motor, e começa o capitalismo desse motor. Porque tem o primeiro motor, o segundo, o terceiro, o quarto, daqui a pouco tudo agora era movido através do motor. Tac, 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 tac. Eu lembro agora meu pai trabalhando, quando pequeno, trabalhando no motor de agave. O que é um motor de agave? É justamente o sisal, o material que ele colocava lá no motor para poder moer e formar a fibra. Formando a fibra, ia fazer a corda. Fazendo a corda, ia para o comércio, né? Para virar, quer dizer, virar dinheiro. Tudo vira dinheiro. Capitalismo é dinheiro, capitalismo é o lucro, buscando o lucro. Eu vou ler aqui com mais precisão, tá bom? Que vai ser até mais fácil de entender. Antes, porém, eu gostaria de que você entendesse isso e depois o entendimento da oração. Nosso país e a maioria dos países são países capitalistas e o comunismo vem para poder tirar o capitalismo e entrar com suas ideias comunistas ou socialistas, né? Mas vamos lá, amigos. Tá aqui, vamos começar aqui essa leitura para poder você entender aqui, ó. Capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico dominante no mundo desde pelo menos do século XVIII. Esse século XVIII é mais ou menos 1750, quando tem essa revolução industrial. São duas revoluções. Você tem que colocar na sua cabeça que tudo começa a partir dessas duas revoluções. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa, que é a partir da Revolução Francesa que começa a democracia nos outros países, em todos os países. Que até então não existia país democrático, que dá o direito do homem, da pessoa, a liberdade de ir, de vir, essa coisa, não existia, certo? Mas era monarquia. Mas a partir da Revolução Francesa, aí surge
essa oportunidade pela França, e depois os outros países adotaram, e o povo buscou pela democracia, lutou, morreu muita gente, mas o povo, quando descobriu a sua força, conseguiu, certo? Tornar a monarquia em democracia. Muito bem, mas vamos aqui no capitalismo. Seus principais pilares são a propriedade privada. Capitalismo é isso aqui, propriedade privada, bens privados. Tem os bens privados e os bens estatais, né? O lucro e o trabalho assalariado. Então tudo parte daí, ó. Capitalismo é um sistema econômico que tem suas raízes no final do período feudalismo europeu, aquilo que eu estava falando. Feudalismo é justamente o pessoal saindo da roça, tendo se consolidado a partir da primeira revolução industrial, que aconteceu na Europa no século XVIII, mais ou menos 1750. O capitalismo corresponde ao sistema dominante no mundo atual, baseado na propriedade privada, no lucro, no trabalho assalariado, na economia de mercado e em uma sociedade formada por classes. Uma sociedade formada por classes. Uma classe delas é a classe do trabalhador, do assalariado, a classe do empreendedor, por classe. E aí vai. Capitalismo é o sistema econômico predominante no mundo atual. Suas origens remontam ao final do feudalismo e à ascensão do mercantilismo. Instalou-se de forma definitiva a época da primeira revolução industrial no século XVIII. Tem como principais características propriedade privada dos meios de produção, busca pela obtenção do lucro, trabalho assalariado, divisão da sociedade em classes e uma economia de mercado. Divide-se em 3 fases: comercial, industrial e monopolista. Monopolista. O socialismo surgiu como um sistema alternativo ao capitalismo. O que é o capitalismo? O capitalismo é um sistema econômico que se consolidou a partir da primeira revolução industrial ocorrida no século XVIII e é atualmente predominante em todos os países no mundo. As bases, quer dizer, não, hoje não é em todos os países, em quase todos os países, até porque China não é um país capitalista, nem China, nem Coreia do Norte e tantos outros países. As bases do capitalismo estão fundadas na propriedade privada, nos meios de produção, no lucro que é obtido por meio do processo produtivo e na divisão da sociedade em diferentes classes, sendo que a burguesia e o proletariado. Muito bem, burguesia, os burgueses seriam os patrões e o proletariado seria os que trabalham para esse patrão, né, os funcionários. A presença do capitalismo na sociedade não se restringe somente à estrutura da economia. Ela permeia a organização e estrutura política nos territórios, principalmente na atual fase do capitalismo monopolista. Ou financeiro, né, com a coexistência do Estado e do mercado no âmbito da tomada de decisão e com relações socioculturais em todo o mundo, o que pode ser observado, por exemplo, os padrões e velocidade de consumo. Deixa eu olhar o tempo aqui porque a gente tem que orar. A origem do capitalismo, embora o capitalismo tenha sido consolidado de fato somente a partir do século XVIII, no que ficou conhecida como a sua fase industrial. As suas origens remontam aos períodos anteriores, ainda quando o sistema feudalismo, né, de organização social, político e econômico era predominante no continente europeu. Mais precisamente, muitos sociólogos e historiadores argumentam que esse novo sistema começou a surgir no momento da crise e posterior fim do feudalismo, o que decorreu entre os séculos XIV e XV, entre as transformações sociais e econômicas que estavam ocorrendo no período, estava a formação de pequenas oficinas de produção artesanal.
o que fez com que o trabalhador, antes detentor de um pedaço de terra, agora vendesse a sua força de trabalho para a garantia da sua subsistência, sendo isso uma forma incipiente de trabalho. Quer dizer, aí começa a classe trabalhadora, os assalariados, que é característico do capitalismo, que é quando a pessoa vende o seu trabalho, o seu dia de trabalho para ganhar uma diária. Aí começa o capitalismo. Muito bem, eu não vou continuar lendo mais aqui, só foi para despertar esse desejo de você aprender sobre o significado do socialismo, do comunismo e do capitalismo, para que você possa entender essas pautas da direita, da esquerda. E nesse domingo agora, quando você for votar, você observar bem, amigos. Precisa você ser um professor de história, um estudante, uma pessoa muito inteligente. É só você observar a história, né, dessas pautas esquerdistas e a história das pautas da direita. Não que você vai ser um conservador, extremo conservador, que isso atrapalha. Essa direita conservadora aí, que é extremista, tudo que é extremo atrapalha, certo? E nem tampouco o esquerdismo, extremo esquerda. Vamos ser liberal, vamos ser racional, vamos ser civilizados, vamos ser inteligentes, vamos estar aqui no meio, ó, centrão. Não é centrão de compra, de venda de voto, não. É o centrão de estar centralizado, nem 8 nem 80, ou nem 80 nem 8. Está centralizado, cabeça. Aprender a conviver com os que pensam diferente, sabe? Sem anarquia, no sentido espiritual a gente diz sem carnalidade, sem desobediência. Mas eu não estou falando aqui no sentido somente espiritual, embora é um programa, é um vídeo assim bem misturado com parte espiritual, com o social. Então a gente tem que ser civilizado, educado, sabe? Controle seu gênio, seu capricho. Então eu vou votar nesse assim só por causa de um capricho. Vou votar só porque ele é grosso, ele é bruto, porque ele falou mal disso, daquilo. Não, eu vou votar por causa das ideias. Aí eu vou votar nesse aqui porque ele é carismático, porque ele é bonzinho, porque ele fez muita coisa. Mas tá, ele fez muita coisa, mas o que ele deixou de fazer? Então você tem que ponderar, você tem que ser inteligente, você tem que calcular a hora. Não tem que votar por um capricho, por causa de um orgulho, por causa de um sentimento, mas ser um voto racional e não emocional. Tá bom? Vamos orar. Espero estar ajudando vocês. Só falei ontem do socialismo, estou falando hoje do capitalismo. E amanhã eu vou trazer para vocês Romanos 13. Eu gostaria que você acompanhasse comigo amanhã Romanos 13. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, meu Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, nós realizamos agora esta oração, pedindo ao Senhor pelo nosso país, pedindo ao Senhor pelo nosso Brasil. Meu Deus, nesse domingo vai ser o dia da decisão. Nesse domingo vai ser o dia em que os brasileiros estão saindo da sua casa para ir votar, e ali os brasileiros vão eleger aquele que vai governar o nosso país. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoa, meu Deus, nosso futuro. Abençoa esse ano, final desse ano que está terminando, 2022, e o próximo ano, 2023. O outro ano, 2024, 2025, 2026, nosso futuro, Pai. A gente está caminhando para o final dos tempos. O Senhor está às portas, nos deu oportunidade para a gente evangelizar mais ainda, Pai. Nos deu oportunidade da gente levar o Teu Evangelho, meu Deus. Nos deu oportunidade e tempo, Pai, para que a gente possa continuar fazendo a Sua obra. Eu quero, Pai, entregar o Brasil na Tua mão. Eu quero determinar, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, nesse domingo, meu Pai, quando terminar o dia, a gente venha ter paz no nosso Brasil. A gente venha ter paz, alegria, meu Deus, no nosso país. Sabendo de que não teve guerras, nem rumores de guerra, não teve confusão, não teve morte, não teve sangue derramado. Eu peço ao Senhor que o Senhor estenda, meu Pai, a Tua mão sobre esse país, nesse domingo, meu Deus. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, em 1964, quando teve o golpe militar, quando teve,
meu Deus, a intervenção militar, meu Pai, que veio e para que o comunismo não entrasse no Brasil, foi o povo para a rua, a igreja, os católicos, na época quase não existia evangélico, na época era mais católico, carismático, pessoas das religiões tradicionais, e nessa época a igreja foi para a rua, os padres, o povo foi para a rua e clamava, Senhor. É o que está acontecendo nos dias de hoje. A gente está indo para a rua, estamos clamando, orando, Pai, pedimos que o Senhor venha abençoar a nossa pátria, abençoar o nosso país. Eu te peço, ó Deus, e já te agradeço de antemão, sabendo de que o Senhor vai abençoar nosso futuro. Eu entrego cada pessoa que está inscrito nesse canal, cada um que ora comigo, eu entrego nas tuas mãos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém e graças a Deus. Amigos, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Amanhã, procure vir comigo para ler Romanos capítulo 13. Deus abençoe.